Rute. Capítulo 1. Nos dias em que os juízes administravam a justiça, houve uma fome no país. E um homem partiu de Belém, em Alda, conhecida por Judá, para ir morar como estrangeiro nos campos de Moabe, ele com a esposa e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o nome da sua esposa era Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos eram Malom e Quilion. Eles eram efratitas de Belém de Alda. Chegaram aos campos de Moabe e ficaram morando lá. Algum tempo depois morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficaram ela e os 2 filhos. Mais tarde, os homens se casaram com mulheres moabitas, uma se chamava Orfa e a outra se chamava Rute. Eles ficaram morando lá por cerca de 10 anos. Depois morreram também os 2 filhos, Malom e Quilion, e Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Então ela e as suas noras partiram dos campos de Moabe, pois ela tinha ouvido falar em Moabe que Ial havia voltado a atenção para seu povo, dando-lhes pão. Ela deixou o lugar onde morava com as suas 2 noras. Enquanto caminhavam pela estrada para voltar à terra de Alda, Noemi disse às suas noras: Voltem cada uma à casa da sua mãe. Que Ial lhes demonstre amor leal, assim como vocês fizeram aos seus maridos que morreram e a mim. Que Ial permita que cada uma de vocês encontre segurança no lar de um marido. Então as beijou, e elas começaram a chorar alto. E elas lhe diziam: Não, nós iremos com a ama para o seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas. Por que vocês deveriam ir comigo? Será que ainda posso dar à luz filhos que se tornariam seus maridos? Voltem, minhas filhas. Voltem, pois estou velha demais para me casar. Mesmo que eu tivesse esperança de encontrar um marido hoje à noite e pudesse ter filhos, vocês ficariam esperando por eles até que crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? Não, minhas filhas. Estou muito amargurada de ver vocês nesta situação, pois a mão de Ial se voltou contra mim. Elas choraram alto de novo, e depois Orfa beijou sua sogra e partiu. Mas Rute insistiu em ficar com ela. Assim, Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou ao seu povo e aos seus ídolos. Volte com a sua cunhada. Mas Rute disse: Não insista comigo para abandoná-la, para deixar de acompanhá-la, pois, aonde a ama for, eu irei, e onde a ama passar a noite, eu passarei a noite. Seu povo será o meu povo, e seu Criador será o meu Criador. Onde a ama morrer, eu morrerei e lá serei enterrada. Que Ial me castigue, e que o faça severamente, se outra coisa senão a morte me separar da ama. Quando Noemi viu que Rute insistia em acompanhá-la, desistiu de tentar convencê-la. E as 2 seguiram viagem até que chegaram a Belém. Assim que chegaram a Belém, toda a cidade ficou agitada por causa delas, e as mulheres perguntavam: Esta é Noemi? E ela dizia às mulheres: Não me chamem de Noemi. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Eu tinha tudo quando fui, mas Ial me fez voltar de mãos vazias. Por que me chamam de Noemi, se Ial está contra mim e o Todo-Poderoso me causou calamidade? Foi assim que Noemi voltou dos campos de Moabe junto com Rute, sua nora moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Rute. Capítulo 2. Noemi tinha um parente muito rico por parte do seu marido. O nome dele era Boaz, e ele era da família de Elimeleque. Rute, a moabita, disse a Noemi: Por favor, deixe que eu vá ao campo e espigue cereal atrás de alguém que me mostre favor. Portanto, Noemi lhe disse: Pode ir, minha filha. Então ela foi e começou a respigar no campo, atrás dos ceifeiros. Por acaso ela foi parar num campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquele momento, Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros: Ial esteja com vocês. E eles responderam: Ial o abençoe. Boaz perguntou então ao servo encarregado dos ceifeiros: A que família essa moça pertence? O servo encarregado dos ceifeiros respondeu: A moça é uma moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E ela perguntou: Por favor, posso respigar e recolher as espigas cortadas que forem deixadas para trás pelos ceifeiros?
E ela ficou de pé desde que chegou esta manhã, só se sentou agora no abrigo, para descansar um pouco. Então Boaz disse a Rute: Escute, minha filha. Não vá respigar em outro campo, nem vá para nenhum outro lugar. Fique perto das minhas servas. Fique atenta ao campo que ceifarem e vá com elas. Dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando estiver com sede, vá até os jarros e beba a água que os servos tirarem. Em vista disso, ela se prostrou com o rosto por terra e lhe perguntou: Como é que eu achei favor aos seus olhos, e por que o amo reparou em mim, se eu sou uma estrangeira? Contaram-me tudo o que você fez por sua sogra depois da morte do seu marido, e que você deixou seu pai, sua mãe e a terra dos seus parentes, e veio morar com um povo que não conhecia. Que Yahweh a recompense pelo que você tem feito e que haja para você um salário perfeito da parte de Yahweh, o Criador de Israel, debaixo das asas de quem você veio buscar refúgio. Que eu ache favor aos seus olhos, meu amo, visto que me consolou e falou de um modo que tranquilizou esta sua serva, embora eu nem seja uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha comer pão e mergulhe seu pedaço no vinagre. Então ela se sentou junto aos ceifeiros, e ele lhe ofereceu cereal torrado. Ela comeu e ficou satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para respigar, Boaz ordenou aos seus servos: Deixem que ela respigue entre as espigas cortadas, e não a incomodem. Além disso, tirem algumas espigas dos feixes e deixem-nas para trás, para que ela as respigue, e não digam nada para impedi-la. Assim, ela continuou a respigar no campo até anoitecer. Depois bateu o que tinha respigado, e deu cerca de uma efa de cevada. Então apanhou a cevada e entrou na cidade, e sua sogra viu o que ela tinha respigado. Rute também pegou o alimento que havia sobrado depois da refeição, quando comeu e ficou satisfeita, e o deu a ela. Sua sogra disse-lhe então: Onde você respigou hoje? Onde você trabalhou? Abençoado seja aquele que reparou em você. Assim, ela falou à sua sogra sobre a pessoa com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Seja ele abençoado por Yahweh, que não falhou em demonstrar amor leal para com os vivos e os mortos. O homem é nosso parente. Ele é um dos nossos resgatadores. Ele me disse também: Fique perto dos meus servos até que tenham terminado toda a minha colheita. Minha filha, é melhor você acompanhar as servas dele do que ser incomodada em outro campo. Assim, ela ficou perto das servas de Boaz e respigou até o fim da colheita da cevada e da colheita do trigo. E ela continuou morando com a sua sogra. Rute. Capítulo 3. Noemi, sua sogra, disse-lhe então: Minha filha, preciso procurar um lar para você, para que você fique bem. Boaz é nosso parente. Foi com as servas dele que você esteve. Hoje à noite ele vai limpar cevada na eira. Portanto, lave-se, passe óleo perfumado, vista a sua melhor roupa e desça a eira. Não deixe que ele note a sua presença até que ele tenha terminado de comer e beber. Quando ele for dormir, preste atenção ao lugar onde ele se deita. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. E ele lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que a ama me disse. Então ela desceu à eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha dito. Enquanto isso, Boaz comia e bebia, e seu coração estava feliz. Então ele foi se deitar na beirada do monte de cereais. Depois ela se aproximou com cuidado, descobriu os pés dele e se deitou. À meia-noite, o homem começou a tremer, e quando se inclinou para frente, viu uma mulher deitada aos seus pés. Ele perguntou: Quem é você? Sou Rute, sua serva. Estenda o seu manto sobre a sua serva, pois o amo é resgatador. Que Yahweh a abençoe, minha filha. Você demonstrou mais amor leal desta vez do que da primeira vez, pois você não foi atrás de jovens, quer pobres quer ricos. E agora, minha filha, não tenha medo. Farei para você tudo o que me diz, pois todos na cidade sabem que você é uma excelente mulher. Mas, embora eu realmente seja resgatador, há um resgatador de parentesco mais próximo do que eu. Fique aqui esta noite. Se de manhã ele a resgatar, muito bem. Que ele a resgate.
Mas, tão certo como Ial vive, eu mesmo a resgatarei se ele não quiser resgatá-la. Fique deitada aqui até amanhecer. Assim, ela ficou deitada aos pés dele até de manhã e se levantou antes que estivesse claro o suficiente para ser reconhecida. Então ele disse: Ninguém deve saber que uma mulher veio à eira. Traga o manto que você está usando e segure-o aberto. Assim, ela o segurou, e ele colocou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre ela. Depois ele entrou na cidade. Ela voltou à sua sogra, que lhe perguntou: Como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo que o homem tinha feito por ela. Ela acrescentou: Ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: Não vá de mãos vazias à sua sogra. Agora espere, minha filha, até saber como ficará o assunto, pois o homem não descansará até resolver o assunto hoje. Ruth. Capítulo 4. Boaz subiu até o portão da cidade e se sentou ali. Quando o resgatador que Boaz havia mencionado ia passando, Boaz disse: Fulano, venha e sente-se aqui. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 anciãos da cidade e disse: Sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse então ao resgatador: Noemi, que voltou dos campos de Moabe, tem de vender o campo que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Então achei que devia informá-lo do assunto e lhe dizer: Compre-o diante dos que moram aqui e dos anciãos do meu povo. Se você for resgatá-lo, resgate-o. Mas, se não for resgatá-lo, diga-me para que eu saiba, pois você tem o direito de resgate, e eu venho depois de você. Ele respondeu: Estou disposto a resgatá-lo. No dia em que você comprar o campo de Noemi, tem de comprá-lo também de Ruth, a Moabita, esposa do falecido, para restaurar o nome dele sobre a sua herança. Diante disso, o resgatador disse: Não posso resgatá-lo, para que eu não arruíne a minha própria herança. Resgate-o para você com o meu direito de resgate, porque eu não posso resgatá-lo. Nos tempos antigos, o costume em Israel relacionado com o direito de resgate e com a transferência, para validar todo tipo de transação, era o seguinte: o homem tinha de tirar a sandália e dá-la ao outro, e assim se confirmava um acordo em Israel. Portanto, ao dizer a Boaz: Compre-o para você, o resgatador tirou a sandália. Boaz disse então aos anciãos e a todo o povo: Vocês são hoje testemunhas de que estou comprando de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, e tudo o que pertencia a Quilion e a Malom. E assim adquiro como esposa Ruth, a Moabita, que era esposa de Malom, a fim de restaurar o nome do falecido sobre a sua herança e para que o nome dele não seja eliminado dentre os seus irmãos e do portão da sua cidade. Vocês são hoje testemunhas. Em vista disso, todo o povo que estava no portão da cidade e os anciãos disseram: Somos testemunhas. Que Ial conceda a esposa que entra na sua casa ser igual a Rachel e a Leia, que edificaram a casa de Israel. Que você prospere em Efrata e faça um bom nome em Belém. E que, por meio da descendência que Ial lhe dará dessa moça, a sua casa se torne igual à casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Ialda. Assim, Boaz tomou Ruth e ela se tornou sua esposa. Ele teve relações com ela, e Ial permitiu que ela engravidasse e desse à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Louvado seja Ial, que hoje não a deixou sem um resgatador. Que o nome dele seja proclamado em Israel. Ele revigorou a sua vida e vai ampará-la na sua velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e é para você melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino e o segurou no colo, e passou a cuidar dele. Então as vizinhas lhe deram um nome. Elas disseram: Nasceu um filho para Noemi, e se chama Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a linhagem de Pérez. Pérez tornou-se pai de Esrom. Esrom tornou-se pai de Rão. Rão tornou-se pai de Aminadab. Aminadab tornou-se pai de Nazon. Nazon tornou-se pai de Salmão. Salmão tornou-se pai de Boaz. Boaz tornou-se pai de Obed. Obed tornou-se pai de Jessé. E Jessé tornou-se pai de Davi.